Sabe aquela frase, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não sai? Hoje a gente vai falar de um fundo que representa muito bem isso. Se você não nos conhece, esse aqui é o Vai Pelos Fundos e a ideia desse canal é tratar de fundos imobiliários de forma minuciosa e aprofundada. No vídeo de hoje a gente vai falar do IRDM11, um fundo que muita gente conhece, um dos fundos mais queridos da bolsa, muito líquido, mais de 160 mil cotistas, vem entregando rendimento muito estável. Desde setembro do ano passado ele entrega pelo menos R$1 por cota, todo mundo fica enlouquecido. E aí, no meio de toda essa tribulação, falando de tributação, falando de rendimentos caindo, o Iridium vem e manda mais uma proposta de emissão de cotas. É a 10ª emissão que está vindo aí, 500 milhões de reais sendo captados. Tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito no seu conhecimento. A gente vai falar do relatório gerencial, vai falar da estratégia de investimentos e vai falar muito sobre a gestão, sobre a cabeça do Rafael Selegato, que é o gestor do IRDM11. E lógico, ao final tem aquele resumo que todo mundo adora. Então bora para esse conteúdo que tá incrível. Iniciando o nosso vídeo sobre o IRDM11, o Iridium Recebíveis Imobiliários FII. Administração feita pela BTG Pactual, maior administradora fiduciária de fundos imobiliários. Gestão é feita pela Iridium. Segmento e mandato TVM, então esse é mais um fundo de papel. Um pouquinho do histórico da Iridium Gestão, uma casa fundada em 2017, conta aí com 3 bilhões de reais sob gestão. Atualmente a casa tem 4 fundos de renda fixa, um fundo de ações e o IRDM11 como representante aí dos fundos imobiliários. Claramente é uma casa com forte viés de crédito e toda a equipe já trabalha junto há muito tempo. Eles faziam a gestão lá do VRTA11 no Banco Fator. O gestor é o Rafael Selegato e aqui eu faço questão de trazer o nome e sobrenome do gestor porque o IRDM11 é muito a cabeça do Rafael Selegato. E agora eu vou trazer vários insights de como pensa o Rafael Selegato. Cada vez mais eu falo para vocês que é muito importante conhecer gestão, que é o principal indicador na minha visão para você avaliar um fundo imobiliário. Isso porque os fundos estão ficando cada vez maiores. É muito difícil você acompanhar todo tipo de operação que está ali dentro. Então ganha um aspecto muito mais relevante a questão de gestão, a confiança na cabeça do gestor. O Selegato, ele tem um forte viés de crédito. Ele foca mais na questão realmente do fluxo da operação. Eles fazem muito giro de carteira. A gente vai ver isso no decorrer desse vídeo. As ofertas são sempre voltadas exclusivamente para o atual cotista. Então isso é algo muito importante, muito relevante. Os atuais cotistas adoram porque as emissões são sempre muito interessantes. Inclusive o fundo está passando por mais uma, a gente vai falar disso também. Ele acredita no fundo imobiliário com potencial para ser o principal veículo de funding imobiliário, especialmente para médias e pequenas empresas. Isso porque esses tickets menores acabam ficando de fora do radar dos grandes bancos. Então, os fundos de papel eles conseguem trazer recursos para essas empresas. Também é importante a gente saber que eles não têm um viés único para high grade ou high yield. Eles topam qualquer tipo de operação que, segundo o Selegato, valha o risco-retorno. Ou seja, se você olhar a carteira do IRDM11, você vai ver operação super high grade, como o próprio gestor fala, vai ver operação middle risk, vai ver operação high yield também, operação sem garantia real, com garantia real. Então é muito diversificado. Essa é a grande pulverização dentro do Iridium. Outro ponto importante, eles têm um mandato livre aí para alocar até 1/3 em fundos imobiliários. Esse é um trunfo muito importante no IRDM11, é isso que eles conseguem fazer com maestria e trazendo muito resultado. Outro dado legal é que o Selegato ele está sempre de olho em novos segmentos para levar recurso. Ele sempre cita, por exemplo, o segmento de energia. E por fim, é importante você saber que eles não gostam de focar em um único indexador. Ele conta aí, em alguns fundos que ele já trabalhou, ele teve uma exposição muito grande em IGPM em dado momento, em outro momento em CDI. E isso não foi bom porque existe uma volatilidade nesses índices, especialmente no IGPM, que causou alguns problemas. Então ele prefere sempre uma carteira diversificada de indexadores. Dados do IRDM11, IPO dele em março de 2018 a R$100, pico de cotação R$157,10 lá em 25 de fevereiro desse ano. E o vale de cotação R$90,24, 23 de março de 2020. O fundo já fez 9 emissões, está passando então pela 10ª emissão, uma oferta 476, visando 507 milhões de reais, gerando aí 25% de direito de preferência. O valor da cota é de R$101,41. Caso dê montante adicional, esse total captado vai ser de 643 milhões. Com isso, o fundo deve chegar a um PL de 2,8 bilhões de reais, se tornando o 7º maior fundo imobiliário em termos de
PL, e em termos de fundos de papel ele vai ficar só atrás dos gigantes da Kinea, o KNCR e o Canip. E a RDM11 no mercado hoje, patrimônio líquido de 2,2 bilhões de reais e o valor de mercado 2,8 bilhões de reais, que dá um PVP de 1,3. Esse fundo está sempre com ágio. Atualmente o IRDM11 é sexto dentro do IFIX, com uma participação bem relevante aí de 2,8% no índice, e a base de cotistas 161.996. Taxas e rendimentos: a taxa de administração e gestão somadas dão 1% do valor de mercado do fundo. E olha que interessante, o Iridium, que é um fundo que, se a gente observar, poderia ter uma taxa de performance, porque ele faz valer isso, ele faz muito giro dentro do book de FII, dentro do book de CRI, mas ele não tem taxa de performance, isso deixa o rendimento ainda mais gordinho. Datacom, que é o dia que você precisa ter a cota para ter direito ao rendimento futuro, 7º dia útil, e a data de pagamento, 12º dia útil. O último rendimento do fundo foi de R$ 1,15, deu um dividend yield de 0,9%, no acumulado de 12 meses, R$ 14,34. Trouxe aqui dois fundos para a gente comparar, pelo menos em termos de estratégia. O CPTS11 teve aí R$ 10,97 no rendimento acumulado, deu um dividend yield bacana também de 10,86%, e o HZAF11, que é um fundo mais novo, iniciou lá em novembro do ano passado, distribuiu aí R$ 6,42 até agora, o que dá 6,54%, mas não é para 12 meses, é um prazo um pouco menor. Highlights do relatório gerencial de maio de 2021, comentário da gestão. Eles falam aqui pra gente que o fundo distribuiu 1,15 por cota, o que vale aí 510% do CDI. O resultado se manteve no mesmo patamar do mês de abril, mesmo com a integralização de todas as cotas referentes à nona emissão, e foi fruto aí da gestão ativa, especialmente de vendas no secundário de CRI. O fundo tem se mantido atento para novas oportunidades de reciclagem do portfólio de FII e de CRI no mercado secundário, que apresentam alta valorização e também uma relação de risco-retorno não mais interessante. Então ele está falando aqui para a gente que os CRIs ou os fundos imobiliários que tiveram uma valorização acima do comum, vale fazer a queima desse ativo, trazer o recurso de volta para o caixa. Na sequência, eles falam para a gente que na data da publicação do relatório, que foi 22 de junho, o caixa do fundo estava em aproximadamente 2,6 milhões de reais, ou 10% praticamente aí do PL. E aí eu coloquei a carinha aqui do diabinho do dia de maldade, isso porque a gente sabe que no dia 25/6, poucos dias depois aí da divulgação do relatório, veio aquela queda brusca em razão da possibilidade de tributação dos fundos imobiliários, e eu tenho certeza absoluta que o IRDM11 queimou muito desse caixa aqui, fazendo a aquisição de muito fundo imobiliário que deu entrada. Na sequência, o fundo informa pra gente como é que ele fez o giro da carteira. O fundo permanece com o viés negativo em relação às perspectivas futuras para FII de tijolo, devido à manutenção do ciclo de alta da Selic no curto prazo. Além disso, a inflação norte-americana também vem mostrando sinais de alta, que pode aumentar o impacto na alta de juros no Brasil. Apesar desse cenário, o fundo acredita que haverá oportunidades de aquisição no mercado secundário. Com relação aos FIIs de recebíveis, o fundo segue com viés mais positivo, pois esses devem conseguir se aproveitar das altas taxas para a aquisição de ativos com retorno interessante. No mês de maio, o fundo adquiriu 244,5 milhões de operações em CRI e em FIIs e vendeu aí 114,9 milhões de reais, totalizando um giro aí de 359,4 milhões de reais. Continuando os highlights aqui, indo para DRE do fundo, comprovando tudo isso que a gente está falando. Olha que interessante quanto que ele faz aqui de negociação de CRIs, fez agora no mês de maio 7,6 milhões de reais. Em abril teve até um resultado negativo, vendeu alguns CRIs com prejuízo. E olha aqui também na carteira de fundos imobiliários, mesma coisa, conseguiu um ganho de capital de 2 milhões de reais. E olha para os meses anteriores como ele fez muito giro, desde dezembro aí batendo mais de 7 milhões de reais só em giro de fundo imobiliário. E outro dado que eu ressaltei pra gente são os ajustes contábeis. Muita gente não sabe se MTM em FII e MTM em CRI é a marcação ao mercado, então a gente vê que agora em maio teve uma marcação ao mercado negativa aqui de 16 milhões em FIIs, então a gente viu que maio foi um mês bem complicado, né, o IFIX caindo bastante, então muitos fundos perderam aí preço. Composição do PL hoje, 31,77% em fundos imobiliários, 49,63% em CRIs, e no final de maio ele tinha lá 18,6% em caixa, mas o próprio fundo já informa pra gente que até 22 de junho esse caixa já tinha sido reduzido aí para 9,96%, em torno aí de 200 milhões de reais. Falando da distribuição por indexadores, ele tem 31,3% do patrimônio em IPCA mais 8,5%, 4,8% do PL em IGPM mais 10,7% e tem aqui a exposição em CDI
de 13,54%, CDI mais 4% é a taxa que ele tem, e o restante que estava em caixa e em fundos imobiliários. Olhando agora a carteira de CRI, um dado muito importante que não faz o menor sentido a gente tentar analisar cada um dos CRIs, porque eles têm uma exposição muito pequena dentro do patrimônio líquido. Essa é uma grande vantagem do Iridium, ele tem 94 operações ali dentro, então você não vai analisar cada uma delas. Olha aqui o CRI mais representativo no PL, aqui tem 2,75% de participação. Além disso, como o Iridium ele faz muito giro dessa carteira, de repente você perde um tempo muito grande olhando esse CRI a fundo e no dia seguinte faz a alienação, então você perdeu, fez um trabalho muito minucioso e não valeu de nada. Então é importante, na verdade, a gente ter uma noção global dessa carteira. E o que eu destaco aqui pra gente? Que ele tem aqui operação de multipropriedade, que ele tem operação com incorporadora, que ele tem operação com empresa de varejo, que ele tem operação aqui do grupo 100, tem ali o circuito de compras, que é um CRI que está em muitos fundos imobiliários. Esse circuito de compras é um pool de lojas ali no Brás que vai substituir a antiga feirinha da madrugada. A gente vê aqui o Semara 2, que é um CRI de loteamento, então você vê que realmente é uma carteira muito pulverizada. Essa é a forma do Iridium trabalhar. Nas taxas a mesma coisa, aquilo que eu estava falando para vocês, de que ele topa vários tipos de operação. A gente vê aqui um IPCA mais 8,5, vê um IGPM mais 9, vê também um IPCA mais 5,4, vê um CDI mais 2,33. Isso torna realmente essa carteira muito dinâmica para os diferentes tipos de operação, para os diferentes tipos de risco. A mesma coisa falando em vencimento, tem operação para dezembro de 2025, tem operação para março de 2031, tem operação para dezembro de 2023, então realmente é uma carteira com um pool de operações muito grande. E aí só uma ilustração dessa diversificação enorme, né? O primeiro CRI que eu trouxe aqui, operação BRZ, é uma operação que tem risco de crédito incorporadora BRZ, então é um CRI corporativo. Na sequência, o CRI Belleville, uma operação com risco primário na carteira de recebíveis de 392 contratos de compra e venda de lotes. É aqui um loteamento na cidade de Taubaté, em São Paulo. O CRI Croton, que se refere a uma operação com risco primário no fluxo de aluguéis BTS, referente à locação de unidade para o grupo Croton. Então a gente vem aqui um CRI voltado ali para uma operação Build Suit, lastreada naquele fluxo de aluguéis. E por fim, o CRI Alta Vista se refere a um CRI de multipropriedade. Então realmente é uma carteira que tem todo tipo de operação. Olhando agora a carteira de fundos imobiliários, são 30 fundos imobiliários praticamente aqui dentro. Fiz aqui a divisão, 29% dessa carteira é de FII de tijolo, 71% é de FII de papel. E o que eu quis ressaltar aqui pra gente são as posições muito relevantes que ele tem em alguns fundos. O DEVA 11, por exemplo, ele tem 16,5% do patrimônio líquido do fundo. O TORD 11 é 20,6%. No Versalhes e no Urca, 27% do PL desses fundos está na mão do Iridium. Do HCTR 11, o Iridium tem 4,3% do PL. Essa operação já foi de 17% um ano atrás. E aqui o campeão hoje é o RB High Yield, embora dentro do PL do Iridium seja bem pouquinho, 1,22%. Isso aqui representa 43% do PL desse fundo. Resumindo então o Iridium, esse resumo tá muito bacana. Tenho certeza que se você ficou até o final, vale muito a pena ver. E aí eu peço like, peço comentário, pessoal. Isso é muito relevante, é muito importante para o crescimento do canal. E por favor, se inscreva, isso também faz diferença pra gente. Hoje, com essa nova emissão, o Iridium vai se tornar 7º em tamanho de PL e já é 8º em número de cotistas. Isso traz duas vantagens muito importantes para o fundo. Primeiro, ancorar novos fundos parceiros. Foi assim que ele fez com o HCTR 11, fez com o Urca, fez com o DEVA 11, está fazendo agora com o RB High Yield. E também traz a possibilidade dele ter um ticket bem alto, então ele oferece recurso muito maior para as operações, para aqueles cedentes que vêm procurar o fundo. Ele não tem ali necessidade de ficar com um ticket só de 20 milhões, 30 milhões, ele consegue ancorar uma operação de CRI muito grande. O fundo é extremamente diversificado, como eu falei para vocês, 94 operações de CRI e 26 fundos imobiliários. Pulverização, esse é o lema do Iridium, tanto em quantidade de operações, quanto os tipos de risco, quanto o tipo de taxa, prazo e indexador. É muito importante a gente ter isso em mente quando vai avaliar o IRDM11, e também acredito que esse é um dos grandes motivos de sucesso para o Iridium. E um ponto muito relevante da gente destacar é a vanguarda do Iridium. Eles que acharam a brecha na instrução 476 para fazer essa oferta só para cotistas, né? Isso porque a oferta 476 inicialmente deveria ser direcionada para os investidores institucionais e ser conferido o direito de preferência para os atuais cotistas. Só que quando um fundo ele faz
duas ofertas 476 em sequência, com prazo menor de 4 meses, ele não pode abrir para novos cotistas. Ele pode fazer uma emissão desde que seja só para sua base, e aquilo que sobrar de cota que não tenha sido exercido, ele tem que descartar. Outro ponto bem claro, eles têm uma estratégia híbrida bastante nítida de estar em CRI e fundo imobiliário. Portanto, é importante você saber com quem você tem que comparar o Iridium, tá? Eu trouxe dois fundos de exemplo lá, o CPTS 11 e o HZAF 11, que são dois fundos que também fazem muito giro tanto no book de CRI quanto no book de FIIs, mas aí tem as diferenças do tipo de operação que eles aceitam. O CPTS, por exemplo, tem operações mais high grade, o Iridium ele aceita todo tipo de operação, então é importante você ter essa noção. E é interessante a gente perceber que essa estratégia ela deu muito certo em 2020, quando o fundo alocou muito em fundos imobiliários lá no pico da pandemia em março de 2020. Isso porque o próprio Selegato ele fala que deu sorte, ele vinha de uma captação recente, ele tinha muito caixa, ele viu aquelas distorções de 20, 30% no book de fundos imobiliários, então ele encheu o carrinho de fundo imobiliário. Outro ponto no Iridium é ter muita originação, muita operação chegando, descarta esse não aqui que eu escrevi errado, e alocação muito rápida e o giro de carteira. Então são esses três pontos primordiais que você deve levar em conta quando analisa o Iridium. Aí eu anoto aqui, o Iridium é um dos grandes traders dos nossos FIIs, né? Por isso que ele consegue os ganhos de capital frequentes, tanto no book de CRI quanto no book de FII. Mas é importante a gente perceber que a carteira hoje dele é IPCA mais 8,5% e CDI mais 4,2%. Inclusive o próprio fundo fala que a ideia é entregar pelo menos IPCA mais 7%. O que eu quero dizer com isso? A gente tem então um fundo middle risk. O Iridium não é um fundo high yield. O Iridium não entrega só pela carteira de CRI que ele tem um rendimento alto, ele entrega muito porque ele faz muito esse giro. Um dado importante é que parcela relevante daqueles fundos imobiliários que a gente vê lá é em fundo high yield, então são fundos ali com um risco de crédito um pouco maior. E por fim, um dado que eu acho que é muito interessante para a gente se atentar quando resolve entrar no Iridium com muito ágil. A roda ela tem que continuar girando e é difícil saber quando isso para. O que eu quero dizer com isso? Você, para conseguir fazer um preço médio interessante no Iridium, depende de entrar pagando um ágio grande e depois participar das novas emissões para descendo esse preço médio. Isso porque, como a gente viu, ele faz oferta exclusiva para cotista e geralmente faz a emissão no VP, o que é muito interessante para a base. Só que o fundo ele tem um limite disso. O próprio Selegato ele fala que depende muito da evolução do mercado. Essas novas ofertas e essa frequência de novas ofertas vão ser tão grandes conforme o mercado evoluir. Então, se em determinado momento o número de ofertas começar a cair demais, quem entrou com muito ágil vai ter muita dificuldade lá na frente de conseguir fazer essa redução de preço médio. Pessoal, o que eu queria falar de IRDM11 era isso. Eu espero realmente que tenha sido um vídeo muito bacana para você. Eu tentei trazer muito conteúdo, muito mindset do IRDM11 para trazer informação diferenciada. Então deixa o like, deixa o comentário, isso é muito legal, é muito bacana a interação com vocês. Um grande abraço.